Uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul deixou as autoridades e agricultores em alerta. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais comentados aí está sendo sobre essa nuvem de gafanhotos que está saindo lá da Argentina e pode estar vindo para o Brasil. Eu não posso exibir a matéria toda, né? Não posso exibir a matéria completa por causa dos direitos autorais, mas eu quero destacar um pedacinho da matéria que o Jornal da Record mostrou, onde ele destaca que os ventos que estão soprando podem mudar a direção para onde esses bichos estão vindo. Então, para mim, deixa claro que o poder de Deus está muito claro aí. O Criador literalmente está mandando uma mensagem para a humanidade. Eu quero que você veja esse destaque aí, porque vem da própria mídia, né? Quando a gente fala aqui é porque nós somos sensacionalistas e etc. Mas veja quando o cara da própria mídia fala isso. Vamos lá. A nuvem avança pelo leste argentino e se aproxima da fronteira brasileira. Em 1 quilômetro quadrado pode haver até 40 milhões de insetos. O vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Então, meus caros irmãos, embora tem gente que fique inventando teorias, será que não é isso? Será que não é aquilo? Para mim está claro aí um recado de Deus para a humanidade. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero fazer outros vídeos para vocês. Estou tentando fazer outros vídeos trazendo esses outros temas, mas está difícil, são temas polêmicos e os vídeos ficam em revisão, muitas vezes não são aprovados e é assim que acontece nessa plataforma, infelizmente, meus caros irmãos. Mas eu estou tentando. Tem um meteoro também que foi visto no céu, né, uma explosão de um meteoro. Tem a nuvem de poeira também que está se alastrando. Muitas coisas que estão acontecendo e, como eu falei para vocês, por incrível que pareça, para aquelas pessoas negacionistas, né, elas não veem, não entendem que os problemas que antes eram regionais agora estão ficando globais. Você vê, começou essa nuvem aí de gafanhoto, né, tá lá na Argentina vindo para cá, mas Deus pode mudar a direção deles, né, ou pode trazê-los para cá, mas enfim, já está aparecendo uma quantidade que não é normal aparecendo no Recife. Eu quero conferir aqui com vocês a reportagem juntos, a gente vai ver juntos aqui, né, para ver se assim passa, porque hoje tudo é direitos autorais, a gente não pode ver mais nada, né? Agora vamos lá, vamos ver aqui. O rapaz chegou aqui agora da fiscalização ambiental. Ele vai ainda fazer uma análise aqui desses gafanhotos que estão aqui, que foram capturados pelos moradores. A pergunta que fica que a gente ainda não sabe por que Paulista, né? Por que Paulista? Mostra ali, Léo. Ele está analisando, fazendo uma análise prévia do que poderia ser, de onde poderia ser esses gafanhotos na verdade. Posso falar contigo, André Jato? Já tem Herbert Andrade, não é isso? Da fiscalização ambiental. E aí, já dá pra gente ter uma noção de onde são esses gafanhotos? Se são as mesmas espécies, a mesma espécie, do que está sendo encontrado agora naquela nuvem de gafanhotos lá da Argentina? Bem, ainda não dá para ter certeza, né? Essa espécie, provavelmente a espécie soldada, é uma espécie comum no Brasil, né? Então, assim, a gente vai analisar. Na verdade, é uma sazonalidade, né? Na questão dos gafanhotos, eles têm a revoada, né? Que perante a escassez dos alimentos, eles acabam voando de um local para outro e pode acontecer questão assim. Não quer dizer que seja a mesma espécie, nem a mesma aquela revoada toda que está vindo da Argentina, né, para o sul, até porque esse percurso seria bem diferente. A gente vai fazer análises melhores até aqui na área para saber se tem mais, né? A gente tentar chegar a uma resolução. Mas por enquanto não dá para afirmar nada, a gente está bem prévio ainda aqui, mas é uma espécie comum no Brasil. Você já falou que é comum nessa época eles fazerem essa migração por escassez de comida, o que pode explicar inclusive porque aqui atrás tem muito mato, talvez tenha sido por isso. Mas a pergunta que eu quero fazer, que é a preocupação dos moradores, mesmo que fosse a espécie encontrada lá na Argentina, ela é um perigo para os humanos? Ela pode picar, como a Marlene acha que pode? O que acontece com o humano? Ou ela não faz nenhum mal? Não. Para o ser humano, o gafanhoto é inofensivo, né? O que ele ameaça realmente são as plantações, né? Então a gente acaba, em grandes locais que tem grandes plantações, acaba sendo a diminuição na geração de alimento. Então é por isso que é um risco, mas a população não gera risco nenhum. Claramente, tem que se fazer uma análise porque esses animais estão aparecendo e como estão aparecendo. Isso é uma análise biológica que tem que ser feita ainda, mas por enquanto não oferece risco nenhum à população não. Eu sei que é muito cedo para a gente falar isso, mas mesmo que venha essa nuvem de gafanhotos, mesmo que suponhamos que eles fizessem parte dessa nuvem de gafanhotos, há algum risco deles trazerem doença com... Não há risco nenhum, até porque essa nuvem de gafanhotos ela usa como defesa a dispersão mesmo. Se fosse dessa nuvem seria uma parte que tinha dispersado. O que está acontecendo hoje em dia é porque até o predador natural do gafanhoto ele está deixando de existir, né? O uso de pesticida nas plantações. Que seria?
o sapo, seria os pássaros, né, algumas bactérias. Então, assim, plantações que estão sendo usado pesticida, esses animais se afastam. E aí é o predador natural do gafanhoto que acaba não estando nesse local e o gafanhoto se propagando, né? Uma fêmea coloca de 50 a 100 ovos, então você vê uma fêmea, né? São várias fêmeas, então é uma população muito alta nesse momento. Isso mostra um pouco do desequilíbrio ambiental que está havendo no mundo, mas não dá para afirmar que isso seja da mesma espécie, nem que seja dessa nuvem que vem lá da Argentina. A parte mais importante aí, meus caros irmãos, sem dúvida nenhuma, é esse trecho aí onde ele fala do porquê a humanidade está enfrentando isso de novo, né? Ali, em poucas palavras, o cara conseguiu explicar uma coisa que às vezes a mídia fica enrolando. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro aí que, para mim, eu acho que é muito difícil, que isso é quase impossível mesmo, 99,9%, para isso não ter nada a ver com aquela nuvem. Não tem nada a ver com aquela nuvem da Argentina. Ninguém viu nuvem nenhuma passando para poder ser um pouquinho deles, né? Como ele falou ali, dispensou um pouco daqueles gafanhotos ali. Tem nada a ver. Isso é gafanhotos que tem aqui mesmo na região. Agora a mídia aproveita, né, o embalo para fazer uma matéria, para trazer audiência, para deixar as pessoas mais ligadas naquilo, né? Para a mídia, vocês sabem como funciona. Quanto pior, melhor para eles. Eles ganham mais audiência, as pessoas ficam mais ligadas. É assim que funciona, infelizmente. Então eu tenho certeza que esses gafanhotos aí não tem ligação nenhuma com a nuvem da Argentina. Agora o que ele falou aí, né, o que esse especialista fala aí no final, é uma coisa que é a mais pura verdade. O problema da humanidade está enfrentando uma praga como essa de gafanhotos de novo, depois de tanto tempo, quando a gente já não se ouvia falar mais disso, né? Tava tudo sob controle. E de repente começou isso, porque focos de gafanhotos sempre tem, uma plantação aqui, uma plantação ali, mas é coisa que o próprio agricultor ali consegue dar jeito. Mas você sabe o que é que tem acontecido no mundo, não só no Brasil. O Brasil foi o país que mais liberou, foi os agrotóxicos. O Brasil, desde o governo de Michel Temer, e continua nesse governo também, liberando mesmo os agrotóxicos para uso à vontade. Agora quase todos os pesticidas que antes eram proibidos, porque justamente tirava a vida dos animais, como o sapo, como esses predadores naturais, dos pássaros inclusive, né, eram proibidos, agora não. Não faz mal às pessoas, não comprovadamente, então libera. Foi assim que foi feito agora, desde o governo Michel Temer e continua nesse governo Bolsonaro. Então, fazendo dessa forma e transformando inclusive quem fala do meio ambiente em esquerdista, porque hoje é isso, se você disser assim, olha, nós temos que nos preocupar sim com o meio ambiente, você é esquerdista, cuidar das coisas que nosso Deus Criador fez para todos nós e que é de único, ninguém consegue produzir nada do que Deus faz, não é? A gente pode fabricar carros, a gente pode construir casas, podemos fabricar computadores, os mais desenvolvidos possíveis, mas você não consegue criar uma formiga, uma mísera formiga, ninguém é capaz de fazer. E quando faz é aquelas aberrações robóticas ali, que serve muito mais para fazer mal do que para fazer bem. A verdade é essa. E eu já vi exemplos disso, família. Eu sou muito ligado no Pantanal, eu gosto de, sempre que eu posso, ler alguma matéria sobre o Pantanal, e eu vendo que, como o pessoal caça muito jacaré, infelizmente lá, e é uma prática já praticada há décadas e décadas e ninguém nunca resolve, e aí, né, tiram a vida dos bichinhos dos jacarés, que não faz mal a ninguém, ficam ali na deles, e usam couro para fazer botas, para fazer casacos, bolsas, malas, tudo que a gente sabe. E aí, o que é que acontece? Nada que a gente faz contra a natureza fica sem resposta. Mesmo que você seja ateu, não acredite nos castigos de Deus, pelo menos você sabe que existe natureza. E as forças de Deus para nós cristãos, ou as forças da natureza para você ateu, estão se manifestando claramente, como eu faço questão de destacar nesse vídeo. No caso do rio Pantanal, dos rios de Pantanal, eles estão enchendo cada vez mais de piranhas. Por quê, Davi? O que tem a ver? Você falou de jacaré e agora está falando das piranhas. Pois é, o jacaré, ele é o predador natural das piranhas, ele come as piranhas. As piranhas não conseguem fazer mal a eles. Ele é o predador natural da piranha. Como as pessoas estão matando muito jacaré, o que é que acontece? Há uma proliferação de piranhas que acaba fazendo mal àquelas pessoas que vivem ali. Você entende como é que funciona? Da mesma forma você ouviu aí. Por agora ter esse uso indiscriminado de agrotóxico, né? Qualquer agrotóxico agora está liberado, mesmo esse que tira a vida dos pássaros, que tira a vida dos sapos que estão ali, que são os predadores naturais do gafanhoto. O que é que acontece aí agora? Nós estamos enfrentando uma praga por conta desse abuso, dessa falta de respeito, dessa falta de amor, inclusive com o próximo, porque você sabe, os bichinhos talvez sejam mais fracos e cai duro ali.
E as pessoas acabam o quê? Gerando doença ao longo do tempo. Isso já está comprovado. É uma coisa que a grande mídia, se fosse ao seu lado, ela deveria falar. Era obrigação dela falar, mas ela não fala. Quem fala somos nós, tidos como os loucos, os conspiracionistas. Mas a gente fala porque não tem rabo preso com ninguém, então tem que ser dita a verdade. Para nós está mais do que claro, meus caros irmãos, que Deus está mandando o seu recado. E aí é quando as pessoas dizem, né? Eu vi isso inclusive no último vídeo que a gente fez sobre gafanhotos. Ah, então o diabo é mais bonzinho, porque Deus é que fica mandando as pragas. Essas pragas são geradas pela nossa própria maldade, você está vendo aí, cientificamente falando. É simples, você mata o predador e aí aqueles bichos começam a se proliferar. Pegaram um peixe, agora eu não me lembro qual, e levaram para um determinado país. A pessoa achou lindo aquele peixe. No meu país não tem esse peixe, eu vou levar. Eu acho que lá no rio tal, ele consegue sobreviver. Só que esse peixe que ele levou lá, ele comia o outro peixe que era da região. E esse peixe começou a se multiplicar depois que só existia ele. Eu não lembro, infelizmente, agora qual foi o país, família, mas para tentar controlar isso, o governo começou a promover pescas e inclusive dando prêmio por quilos de peixe que fosse adquirido ali, porque esse peixe simplesmente tomou conta. Ele começou, tinha o predador dele natural no lugar, na terra natal dele, vamos dizer assim, né? Mas o cara tirou daquele ambiente e levou para outro, e você já destrói o ecossistema. Embora as pessoas achem que a vida aconteceu do nada, não é à toa que os próprios maçons chamam Deus, né? Consideram Deus o grande arquiteto, porque de fato tudo na Terra, até o funcionamento do seu corpo, o fato da gente mexer os nossos dedos, tudo foi cuidadosamente arquitetado. Não é à toa que as grandes mentes, como o Dr. Enéas, por exemplo, diziam não é possível que tudo isso tenha acontecido do nada. É por isso que cada vez mais as pessoas estão acordando para a espiritualidade. Embora exista todo um sistema, né, tornando as pessoas materialistas, isso é um fato, meu caro irmão. Agora, para finalizar, sobre gafanhotos, eu quero ler o trecho aqui que a nossa querida inscrita mandou. Deixa eu ver aqui, família, antes que eu me esqueça. Foi a Ellie Mendy. E aí ela pede que a gente escute, né? Aqui ela manda um vídeo, mas eu achei já o versículo na própria Bíblia. Joel 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouça isto, os anciões. Escutem todos os habitantes da terra. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino o comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe as cascas e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Chorem como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministraram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Desesperem-se os agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romazeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdote, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo de Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clame ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia que o Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante de nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terras, os celeiros estão em ruínas, o depósito do cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados.
A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo chamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Para mim, meus caros irmãos, a Bíblia descreve eventos atuais o tempo todo. Não existe um só livro que se compare nem 1% do que tem na Bíblia Sagrada. Agora mesmo você vê que fala sobre água, né, que os rios secaram e tudo mais, e talvez isso não aconteça literalmente, pelo menos não na nossa época. Mas você sabe que a nossa água agora vai ser privatizada. O saneamento básico já está sendo privatizado. Eu estou preparando uma matéria para vocês, para ver se passa também aqui, porque hoje a gente não pode falar mais nada. O que eu tenho que fazer aqui é palhaçada, resenha, né? É isso que a plataforma quer. Mas eu preciso mostrar o que eles estão falando aí de marco do saneamento básico, né? Marco civil do saneamento básico. Eles mudam o nome, que é para ficar mais atrativo, ficar mais bonito para você. E o governo já está dizendo, olha, nós não temos dinheiro, precisamos privatizar mesmo, porque senão eu não vou conseguir pagar essa parcela aí, mais uma parcela ou duas parcelas do auxílio emergencial, sabe? Praticamente obrigando as pessoas a aceitarem isso. Então, meu caro irmão, tudo isso são profecias se cumprindo. Nós somos abençoados por estarmos testemunhando essas coisas, mas sabemos que são dias difíceis que estão chegando e ainda virão ainda mais pela frente. Então é preciso agora, nesse momento, a gente refletir, se preparar para isso e se apegar com Deus, porque não há motivo para pânico. Tá certo, meus caros irmãos? Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esses assuntos, o que você acha, se você concorda com essa minha visão, que você não é obrigado a concordar, você pode ter a sua, mas eu vejo isso. As pessoas gostam de culpar Deus por tudo, mas na verdade o que acontece é que nós pagamos um alto preço pelas nossas próprias má ações, as nossas más decisões. Toda vez que a gente faz mal ao meio ambiente, toda vez que a gente destrói coisas únicas que o Criador fez com tanto carinho para todos nós, você vê que ele até chegou a cansar, passou 6 dias trabalhando e descansou ao 7º para construir esse mundo maravilhoso que a gente tem. E tudo que tem de ruim aqui, você vê que é causado pela ganância dos próprios homens que estão lá em cima. Tá certo, meus caros irmãos? Então, eu gostaria de saber a sua visão. A gente vai ficando por aqui e que o nosso Criador acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.